Meu irmão, minha irmã, bom dia do Senhor, paz e bem. Sexta-feira, e sim, a partir de agora, começamos semana passada, toda sexta-feira nós traremos um novo vídeo, o terceiro vídeo da semana. Na quarta-feira, melhor dizendo, na terça, me confundi no dia, vocês acreditam? Eu fiz um vídeo que é o comum toda quarta-feira sobre o Salmo. Então nós vamos manter sempre segunda, quarta e sexta, exceto quando acontecer alguma outra pane cerebral. Mas é o seguinte, para a gente conversar sobre esse assunto, nós vamos dar continuidade à questão, ao tema da liturgia e comunicação. Eu gostaria só de contar brevemente. Meu pai faleceu. E ele era brincalhão e tudo, e ele tinha algo que era o seguinte: às vezes ele estava assistindo um programa de noticiário. Aí terminava, a pessoa, né, o repórter falava, boa noite, boa noite. Brincando, né? Quer dizer, e hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. A liturgia e comunicação, como é que ela aparece? Antes de mais nada, eu vou deixar aqui na descrição o link de acesso ao vídeo anterior, caso você não tenha visto. Eu faço no vídeo anterior uma fundamentação sobre liturgia e comunicação. Eu digo algumas coisas, assim, considero importantes, porque vem da parte da igreja, né? E hoje nós vamos dar continuidade. Mas hoje nós vamos falar principalmente sobre como é que se dá esse processo comunicativo na liturgia. E a gente está pensando sempre, sobretudo na liturgia da missa, que a gente conhece mais, né, mas isso pode se aplicar a outras celebrações litúrgicas. Pois bem, e aí está. A liturgia se manifesta, quem chegar, quem não conhece nada de liturgia e tudo, uma pessoa que não conhece nada da celebração da fé cristã católica, vai entender que o formato utilizado é o de um diálogo ritual. Do começo ao fim da liturgia, a gente poderia pensar, né? A gente tem basicamente duas mesas em que o Pai nos alimenta: a mesa da palavra e a mesa do pão. E essas duas mesas estão intimamente ligadas. Nós temos uma preparação, nós temos ritos que preparam, dão início à celebração e nos preparam sobretudo para ouvir a palavra de Deus e depois celebrar a sua presença como pão que nos alimenta, como cálice que alegra e salva. E depois temos ritos de encerramento, ritos finais. E do começo ao fim nós temos um diálogo ritual. E é importante a gente se lembrar que esse diálogo é já previsto, não para encarcerar, para vamos dizer assim, nos fechar em possibilidades, em oportunidades de comunicação, de criatividade. Não, mas para que em qualquer lugar onde nós estivermos, nós possamos dizer que, bom, nós estamos respondendo a um chamado do Pai para louvá-lo. É isso que a liturgia prevê, né? Que nós santifiquemos, que nós glorifiquemos a Deus. E que nesse mesmo movimento nós nos santifiquemos. Glorificação de Deus e santificação nossa. Essa glorificação de Deus e a nossa santificação que acontece enquanto celebramos não é algo que se percebe fisicamente, sensorialmente, não. Mas nós manifestamos isso através de atitudes. Então é por isso que, vejam, só para a gente tomar sobretudo a liturgia da palavra, que é que a gente considera mais de perto. Depois nós vamos ver outros aspectos também, outros momentos. Na liturgia da palavra, o que nós percebemos? Que uma pessoa se apresenta e proclama uma leitura bíblica, normalmente do Antigo Testamento. Depois há um canto do Salmo, uma segunda leitura, normalmente uma carta do apóstolo, a maior parte das leituras são do apóstolo Paulo, e depois o Evangelho, que é o principal. Depois a gente ouve aquela atualização, reflexão e uma atualização dessa palavra de Deus através da homilia. A palavra homilia significa uma conversa familiar. Uma conversa ritual, claro, mas que nos traz um conteúdo, procura trazer para o hoje da nossa vida a palavra de Deus, a palavra do Evangelho. Nós proclamamos a fé e depois apresentamos a Deus as chamadas preces da Assembleia,
ou oração universal, enfim, há vários modos de chamar, oração dos fiéis, tudo em forma dialogal. Uma pessoa propõe uma prece, por exemplo, na oração dos fiéis, e todos dizemos, Senhor, escutai a nossa prece, ou cantamos, né, essa resposta ou outra. Quando se proclama a palavra de Deus, é justamente dito isso, palavra do Senhor. Graças a Deus, a Assembleia diz. Quando se responde a essa primeira leitura, há um salmo de resposta, um salmo responsorial. A Assembleia canta e o salmista faz o recitativo. Então, do começo ao fim, a própria homilia, que é, vamos dizer assim, a chamada antiga pregação que o padre faz, ou o bispo, ou quando tem o diácono, né, na celebração da palavra, e é em forma dialogal. Às vezes parece um pouco mais monólogo, porque é mais uma exposição, mas pode ser feito. Então, gente, o formato, há uma criatividade da parte do que preside de fazer de uma forma diferente. O fato é que isso a gente não pode jamais se esquecer. O diálogo que a gente empreende, que a gente realiza na liturgia, que é um diálogo ritual, é um diálogo espiritual, um diálogo místico. Aquele que preside, a gente fala que ele está agindo na pessoa de Cristo, Cristo sacerdote. Então, ele toma essa função, ele assume essa função e a Assembleia participa. Isso é muito importante porque a gente percebe então que a liturgia não é um diálogo qualquer, uma conversa ou conversinha qualquer. Ela é prevista e é importante que haja uma obediência, porque senão o que vai acontecer? E é isso que infelizmente acontece. Nós teremos tantas liturgias quantos forem os presidentes, os padres, ou às vezes até bispo. Num outro momento, num outro vídeo mais para frente, a gente certamente poderia falar sobre a criatividade na liturgia, os espaços que a gente tem para isso. Mas no caso do diálogo ritual, aí se prevê que a gente fique naquilo que é previsto. Né? E aquilo que tinha dito na parte de fundamentação, né, no vídeo anterior, cada um deve desempenhar a sua função e não outra. Né? Mas é isso, eu trouxe um pouco essa reflexão assim para nos ajudar a ritualmente participar desse diálogo, que afinal de contas é um diálogo entre Deus e o seu povo. Nós vimos mais na parte da liturgia da palavra, mas depois, num outro momento, a gente pode ver sobre a liturgia eucarística. E a gente já pode iniciar aquilo que eu falei no vídeo anterior sobre as diversas funções na liturgia. Esse tema do diálogo está muito ligado às funções, o tema das funções. Deixo um abraço carinhoso, desejo que você tenha uma boa celebração. Esse domingo agora é a celebração da Assunção de Nossa Senhora, que nós celebramos ontem aqui em Uberaba e em muitos lugares do Brasil, né? Em outros lugares eu não sei como é que é, mas aqui no Brasil é transferida a celebração do dia 15 para o domingo seguinte. Mais uma vez, um abraço carinhoso, meu irmão e minha irmã. Paz e bem.